Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. Bom dia, seu Sérgio. Estamos numa operação contra furto de água. Está tudo certo no seu hidrômetro. Aí, tô na moral, irmão. Mas vem cá, o que acontece que faz essa parada? Ligação irregular é um crime previsto em lei e da cadeia, além de prejudicar toda a pressão da água e abastecimento da vizinhança. Melhor não vacilar, né? Bom trabalho aí. É isso. Valeu e até a próxima. Não vacila, regularize no aguasdoparaíba.com.br ou baixe o app Cliente Águas. Viu alguém furtando água? Denuncie no 0800 772 0422. Águas do Paraíba. A vida flui melhor por aqui. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mamography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Você sabia que o Sicoob Fluminense tem um consórcio certo para você realizar os seus sonhos? Com o consórcio do Sicoob Fluminense agora, você pode ter seu carro, sua moto, novos ou usados, ou adquirir a sua casa própria. Tudo de forma planejada e com parcelas que cabem no seu bolso. Consórcio do Sicoob Fluminense. Rápido, prático e seguro. Ligue agora para 22 27 26 27 50. Repetindo, 22 27 26 27 50 e saiba mais. Com o Sicoob Fluminense, você começa hoje mesmo a planejar o futuro que você merece. A Peg Pizza agora é Leopoldo Empório Gourmet. As tradicionais e saborosas pizzas pré-assadas, esquentou, saboreou, continuam o maior sucesso. E só no Leopoldo Empório Gourmet você encontra uma variedade incrível de queijos da canastra, queijo frescal, meia cura, trufados com azeitona, trufados com tomate seco, defumados, ricota, burrata, queijo e requeijão de búfala, o delicioso queijo butirro, esse você tem que provar. E os salgados sempre fresquinhos. Leopoldo Empório Gourmet, Tenente Coronel Cardoso 801 ou no delivery 22 99984 1159. Leopoldo Empório Gourmet. Sua vida merece esse sabor. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 14 de julho de 2025, começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode conferir esse programa, daqui a pouco vai estar disponível em podcast
em todas as plataformas tocadoras aí de podcast. Logo mais tem reprise também na Plena TV, que é uma emissora também do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, e pela Alexa, agora ou a qualquer hora do dia, é só dar o comando Alexa ouvir Folha FM, pelo nosso aplicativo da rádio ou pelos aplicativos de rádio também. É só acessar e dar um busca aí pela Folha FM, curtir, seguir, ouvir, compartilhar, ficar com a gente. São 7h06 em Campos. Muito bom dia, eu sou o Cláudio Nogueira e a partir de agora a gente começa com as principais informações do dia. E que noite fria, hein? Pra gente começar a semana aí, muito frio hoje pela madrugada, amanhã agora com temperatura também muito baixa em relação a esse mês de julho, ainda registrando aqui, chegamos na metade do mês, mas é uma das noites mais frias aqui para nossa região. A mínima essa noite chegou a 13 graus. A máxima de hoje não deve passar de 25 graus e neste momento Campos tem sol com 14 graus na temperatura local. São 7h06. No programa de hoje a gente tem um prazer e daqui a pouco nós vamos conversar, mas deixa eu já começar a apresentá-lo aqui. Um tema assim sensacional, fantástico, que eu acho que é pertinente a todos nós. Ah, mas eu estou aposentado, você não está num grupo de WhatsApp, não? Bem provável que você esteja. Qual é a sua responsabilidade? Tiago já está rindo aqui. Porque às vezes os caras ficam assim, eu já estou aposentado, não estou mais, nem tem conta em rede social, não tem nada. Mas e um grupo de WhatsApp, por exemplo, e uma mensagem para uma pessoa, você não manda? Então qual é a responsabilidade nossa sobre aquilo que a gente publica, sobre aquilo que a gente escreve, sobre aquilo que a gente compartilha, tanto nas redes sociais, nos aplicativos de conversa e por aí vai. É um mundo sem lei? Então, é como diz o ditado, é terra de ninguém. Nós vamos entender sobre tudo isso a partir de agora. Daqui a pouco só terminar aqui as manchetes primeiro, mas a gente tem o prazer de receber aqui hoje o Tiago Portugal. Tiago Portugal é advogado. Eu encurtei um pouco aqui, Tiago, por conta do espaço aqui para falar, senão a gente acabou o programa e não fala seu currículo. É especialista em compliance, em direito digital, em proteção de dados, inteligência artificial. Isso aí é um problemão que vem por aí, aliás já está vindo, né? Em cibersegurança, que é outro também processo importante para a gente conversar, se der tempo. Teve um ataque aí a uma instituição federal, os caras limparam o cofre lá, e como é que conseguiram, se tem tanta segurança? Vamos falar sobre isso também. Ele é também especialista em forense digital e gestão de privacidade. Eu tenho um tema aqui que eu quero conversar com o Tiago hoje, que eu sempre falo aqui, que eu acho, tenho certeza que é o maior absurdo de todos eles. O CPF na hora de comprar um medicamento. Rapaz, isso aí é a maior treta descarada que eu já vi. Fui comprar um xarope, custa R$46. E o seu CPF cadastrado, o mesmo xarope custa 12. Não é um desconto. É um mundo de prêmio quase que você ganha para só dar o seu CPF numa farmácia que você não sabe nem se vai voltar nela amanhã ou depois. Enfim, pode ser uma viagem que você está fazendo aí numa farmácia diferente da que tem na sua cidade. E aí você tem que dar o seu CPF se quiser comprar o medicamento no preço que ele de fato é. Ele não é 46. Vamos conversar sobre isso. Entre a liberdade e o limite, o que está em jogo na regulamentação da internet, LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e a corrida global pela privatização, pela privacidade, perdão. Quem protege os nossos dados? Ainda com o advogado Tiago Portugal, a gente vai conversar sobre as fronteiras digitais, de expressão e responsabilidade em tempos de ódio, de
inteligência artificial. E por falar em ódio, é esse discurso de ódio que está sendo debatido aí agora no STF com uma nova, um avanço. Deixa o Tiago explicar para a gente poder entender melhor, porque nós já temos o Marco Civil, agora o PL da fake news, né? E a responsabilização de todos aqueles que publicam, mas sobretudo das Big Techs também, que são as plataformas, né, que geram aí, que sustentam esses aplicativos. Cara, o assunto vai ser muito bom, tenho certeza, não por mim, pelo Tiago, evidentemente, mas convido você a ficar no programa. Vamos rapidamente passar aqui pelo portal folha1.com.br. Assim, eu, por exemplo, as coisas vão surgindo, né, na cabeça da gente. A gente fazia uma campanha aqui, como todo ano, sobre o câncer de mama. E naquele mês, que é um mês específico de combate ao câncer de mama, que é só para poder, todo mês é mês, todo dia é dia de combate ao câncer de mama, qualquer câncer, mas existe aquele mês, né, rosa, aquela coisa toda, que as mulheres precisam se cuidar mais e tal, é só um chamativo aquele mês, é um apelativo. E veio uma médica, se não me falha, de Belém do Pará, dizer que não existe câncer, uma médica, olha o que eu estou falando, uma médica de Belém do Pará dizer que não existe câncer de mama. Então, assim, em plena campanha, e naturalmente publicou isso na internet. Como é que é essa coisa? Como é que é essa responsabilidade dessa médica? O negócio não precisa ser realmente discutido, debatido? Então vamos lá. São 7 horas e 12 minutos, deixa eu adiantar aqui. E assim, a infinidade de casos que acontecem como este na internet é um negócio absurdo. Se um médico não quiser tomar uma vacina, porque ele acha que vai virar jacaré, o problema é dele. A partir de quando ele publica isso nas redes sociais, por exemplo, aí o problema é nosso. Aí é da sociedade como um todo. A vacina que salva, né? E um médico falando aquilo que a vacina não salva. Então, assim, é uma situação que a gente precisa aprender a lidar com ela. É tudo muito novo para muita gente. E tem aqueles que são nativos digitais e tem aqueles como nós, que somos, né, usuários, né, desse sistema novo da internet que a gente precisa entender. E o Tiago vai estar aqui para falar muita coisa para a gente. Vamos lá. Só um minuto, Tiago. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem, inclusive com a vacina contra a gripe. Aproveite. Hoje, a vacina para idosos, que é bem mais reforçada, bem mais protetora, vamos dizer assim. Então aproveite, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, qualidade e compromisso com você, Admed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. E Cicobi Fluminense, agora você pode realizar os seus sonhos, ficou muito mais fácil, por conta do consórcio do Cicobi Fluminense. Aproveite e faça logo aí uma visita ao Cicobi Fluminense e descubra todos os detalhes de como, né, ter aí o seu consórcio do Cicobi Fluminense. Bom, nas manchetes do jornal Folha da Manhã, o impresso que está aqui para hoje, secretarias de saúde alertam para a perspectiva real de mortes. Destaque bem grande aqui no jornal Folha da Manhã, na capa do jornal. Situação muito complicada essa, hein? A saúde de Campos e de toda a nossa região, de vários municípios, inclusive do próprio Rio de Janeiro, porque aqui atende várias cidades, são mais de 30 cidades. Tem paciente aqui de tudo que é lugar, o próprio estado regula paciente para cá de outras cidades. A situação está cada vez mais apertada, hein? O Conselho se manifestou contra a revogação de repasses do Estado. No Folha no Ar, Calil dispara: pais vão perder filhos e filhos vão perder pais. Isso foi na última sexta-feira.
Em Brasília, Vladimir consegue 14 milhões para amenizar crise da saúde de Campos. Tudo isso por conta do cofinanciamento que está atrasado e agora foi cortado. E esse cofinanciamento foi cortado enquanto um campista esteve lá no Palácio Guanabara. Ou seja, o presidente da Aleste, Rodrigo Bacelar, enquanto governador interino, né, deu uma canetada e cortou esse cofinanciamento, alegando que tem erros técnicos. Está na capa do jornal ainda: elefante marinho curte dia ensolarado em Farol de Santo Tomé, visita inesperada. Quadrilha é atração para movimentar a área central, incentivo ao comércio. Tá aqui, aconteceu, né, no final de semana. Vivo Centro, Grupo Sonho Livre, foi o primeiro a se apresentar no calçadão. Idosa morre atropelada na BR-101 em Campos. Banheiros do terminal são alvo de reclamações. Tá aqui, ó, tudo destruído, quebrado. Naturalmente, não deve ter sido, né, nenhum político, nenhum gestor. Provavelmente é impressionante essas coisas com patrimônio público, não só em Campos, né, no Brasil todo. 1.000 vagas são previstas à educação, concurso anunciado, hein? Tá aqui na capa do jornal. MPRJ apura condições estruturais da DEAN. Segue inquérito também investigando aí essa questão da delegacia. Reis mira no governo do Rio de Janeiro e quer Vladimir como vice, após ser exonerado, hein? Sanjoanense Maria Augusta morre no Rio de Janeiro. Luto aí no carnaval, destaque aqui na Folha 2. Carta de Trump a Lula impõe tarifaço e defende Bolsonaro. Está aqui no ponto final, entre aspas, coisa de mafioso. Está no jornal Folha da Manhã. Só para fechar aqui as manchetes de hoje, são 7h17. Sargento de folga é assassinado a tiros durante assalto em bar em Campos. Ele estava no bar quando o local teria sido alvo de assaltantes. Na última sexta-feira, são essas informações que nós temos até o momento, hein? Dupla, ele era da P2. A polícia está investigando e quer saber. Nós também estamos aguardando aí o desenrolado dessas primeiras investigações. Qual será, na verdade, ou quais serão as linhas de investigações aí da polícia. Dupla é presa após residência ser furtada e em incidência em Campos. Eles foram flagrados em área de mata para buscar uma televisão furtada e ainda foram agredidos. Senado vota PL do semiárido amanhã. A previsão é que seja aí aprovada a lei. O projeto de lei é do então deputado federal Vladimir Garotinho, hoje prefeito de Campos. Em andamento o projeto de resistência artística Planícies de Dentro. O programa em Campos rompe com discursos tradicionais. Morre a carnavalesca Maria Augusta Rodrigues, falamos agora. Botafogo vence o Vasco por 2-0 e cola no G4. E Sindicato dos Bancários denuncia fechamento de agências em São João da Barra. Está aqui no portal folha1.com.br. O nosso convidado hoje é o Tiago Portugal, advogado especialista, como eu já disse, em compliance, em direito digital, em proteção de dados, inteligência artificial, cibersegurança, forense digital e gestão de privacidade. Vou trazer o seu bom dia, meu caro Tiago, e dizer que é sempre uma satisfação. Ele é capixaba, tá lá em Itapuã, aquela coisa horrorosa de praia lá, né? Só para fazer inveja a gente, lá em Vila Velha. Ô Tiago, bom dia, obrigado pela sua presença, prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Cláudio, eu que agradeço aí, né? Bom dia também para você, para os ouvintes da rádio aí, da Folha. Eu sei que são pessoas que só enaltecem, né, a nossa fala aqui, para estar ouvindo aí, para estar se qualificando em relação às informações mais adequadas, minimizando o impacto da fake news, né, porque aqui as informações não têm fake news, aqui são informações verdadeiras, de fontes seguras, né, que pode realmente confiar.
Então, assim, eu estou à disposição, né? Agradeço pelo convite. Estou, como você falou, aqui em Itapuã, né? Em Vila Velha, no estado do Espírito Santo, mas eu tenho um carinho imenso pela cidade de Campos do Goytacazes, né? Na qual eu morei aí durante 10 anos, me formei aí, né? Tive a minha primeira formação acadêmica na Universo aí, né? Fui um dos primeiros alunos do curso aí de rede de computadores, na qual agradeço muito pela minha formação. Depois eu fui para a jurídica para juntar a tecnologia e direito, porque eu percebi essa deficiência no mercado, né, de informação de qualidade, juntando as duas áreas. E hoje eu estou aqui à disposição para poder auxiliá-lo aí, né, a informar a sociedade campista e quem tiver depois acesso a essa gravação sobre esse tema aí que é tão, vamos dizer assim, necessário para a sociedade, né, de forma geral, para o Brasil inteiro, porque a internet, como você bem colocou no nosso bate-papo anterior, não é terra sem lei. É sobre isso que a gente vai conversar aqui. Obrigado pelo convite. Não, eu que agradeço por você estar aqui. Rapaz, você sabe que minha relação com o Espírito Santo é de muito amor também. Assim, quem é que não gosta dessas belezas aí dessa terra, né? Então, tanto amor que meus 2 filhos gêmeos são daí, são Maratimba, são de... Eles são de Marataízes, mas na época o Marataízes ainda era distrito de Itapemirim, então eles são itapemirinense. Ah, que legal. Bom, vamos lá, deixa eu tentar contextualizar aqui um pouco o início deste programa, para a gente poder pegar o fio da meada. A internet hoje no Brasil, ela é regulada pelo Marco Civil da Internet, que foi aprovado em 23 de abril de 2014, né? 23 de abril de 2014. Só que de lá para cá, naturalmente, muita coisa mudou, muita coisa aconteceu. A gente conversava em off aqui, você mesmo falava, Cláudio, não foi emendado esse Marco Civil, não existem emendas para ir atualizando, para ir acompanhando. E assim, a atualização de internet e do mundo moderno hoje, como a gente tem, é um negócio de quase que impossível de acompanhar, mas pelo menos de tentar. Então, quando não se tem nada, é preciso rever e avançar. E daí, também para isso, surgiu o PL 2630 de 2020, já inclusive aprovado no Senado, e que tem talvez você vai explicar melhor para a gente, uma pegada importante de atualização desse sistema nosso que regula a internet, mas que tem ainda agora outras responsabilizações. Nesse contexto, o que acontece? Esse PL visa complementar e talvez aprofundar aí a regulação, principalmente no que diz respeito às redes sociais e à disseminação de notícias falsas. No Senado passou, só que no Congresso encontrou resistência e nem discussão foi. Tem uma bancada que acha que isso é acabar com a democracia brasileira. E aí começa a complicar a situação. O STF entrou na jogada, já está discutindo, começa a se aprofundar nessa tese também, e se o Congresso não fizer nada, o STF faz. Principais pontos de discussão nesse novo momento agora são responsabilização de plataformas, tipo assim, uma mensagem de ódio dessas brabas aí. Se o autor da mensagem não apaga, ou se tem várias mensagens como aquela, impossível de você cegar cada uma delas, vai direto para a plataforma que está sustentando aquela mensagem no ar. Ou seja, se é um determinado aplicativo, tem uma mensagem de ódio nele, você espalhou, viralizou, impossível de detectar quem e quantos estão publicando, não tem problema. Vai na plataforma que ela tem como vetar a publicação desse assunto. Isso é uma das partes mais interessantes. Tem o combate à desinformação, que aí é a questão da vacina, que eu citei, e tantas outras coisas mais. A transparência, que também exige aí que as plataformas digitais tenham essa transparência em relação aos seus algoritmos.
Tem gente que jura, doutor, que o celular ouve as conversas da gente. E que quando você vai abrir, do nada tá ali com o assunto que você estava falando. Então é preciso transparência nesses algoritmos. Proteção da liberdade de expressão, que aí também é outro ponto que pega pra caramba. O que eu posso falar? O que é liberdade de expressão e o que não é? O que é mordaça? Em resumo, a regulação da internet é um tema complexo e que está em constante evolução. Eu te peço, Tiago, então, para você também fazer a sua deliberação, fazer a sua contextualização, em que momento nós estamos no Brasil. Tem uns dados aqui que eu pesquisei também, por exemplo, só para a gente engordar essa conversa. A União Europeia já implementou o Digital Service Act desde 2022. 17 países da Europa têm leis complementares que punem discurso de ódio online. Pra você não achar que é coisa de Alexandre de Moraes, que aqui no Brasil rapaz, o negócio está complicado. Ou você agora tem um outro poder, coisa, né, que é Alexandre de Moraes. Que bicho, que doideira. China possui 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e tem uma internet super rígida, mega rígida, para não achar que é coisa da gente. 58% dos brasileiros acreditam que as redes deveriam ser mais fiscalizadas. Isso é uma pesquisa de 2024. Tiago, abacaxi é todo seu. Rapaz, que responsabilidade, hein? É bastante conteúdo, mas vamos tentar aqui desmembrar esse imbróglio aí, né? E trazer uma informação que realmente seria relevante aí para entendimento, de fácil entendimento, na verdade, da população que esteja nos assistindo, né? Que a ideia aqui, por mais que eu seja advogado, não é trazer juridiquês, é trazer algo simples e fácil e entendível de todo mundo que está aqui nos assistindo aqui, né? E está podendo aí compartilhar esse momento com a gente. Então vamos por etapas, né? Primeiramente, você começou pelo Marco Civil da Internet, né? A Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, ela estabelece para a gente princípios, garantias, direitos e deveres, né, para o uso da internet no Brasil. Ou seja, né, quando a gente fala em regulamentação, em qualquer coisa em âmbito de digital, né, na internet, por exemplo, não é como, igual você começou com o Marco Civil e terminou com essa fala, né? Não é que seja coisa da nossa cabeça, né? É uma responsabilidade global. Por quê? O aumento do uso da internet e de tecnologias, ela vem de vamos dizer assim, de uma expansão, né, de uma forma tão exponencial no mundo inteiro. E existe sim, né, mecanismos de frear, de usar de forma adequada, porque senão vira uma anarquia, né? Como você bem colocou, a internet ela não pode ser terra de ninguém, não pode ser terra sem lei. A gente tem que usar a internet com responsabilidade, com ética, com uso definido, entendendo que ela é um instrumento, ela é uma ferramenta que apoia nas nossas atividades pessoais, profissionais e também sociais. Então, o Marco Civil da Internet, quando surge em 2014, é exatamente isso. É para trazer uma regulamentação dizendo, olha, a internet está aí, mas não pode usar de qualquer forma, não pode usar de qualquer jeito. Porque se você o fizer assim, usar de uma forma que você tira um direito de alguém, você vai poder ser responsabilizado. É isso que o Marco Civil trata. Esse é o primeiro ponto, nós vamos desvendar depois mais. O segundo ponto que você colocou foi o PL 2630 de 2020, né, que trata referente à famosa Lei das Fake News, né, foi apelidada de Lei das Fake News, esse projeto. Esse projeto ele é bem interessante, como bem colocado também por você, Cláudio, ele não é uma costura, não é, por exemplo, uma atualização do próprio Marco Civil. Ele é apenas mais um novo instrumento jurídico, ou seja, mais uma legislação que poderá surgir, que ela está em votação no Senado, né, no Congresso lá, no Senado aprovou. Só para deixar bem claro, fazendo um parênteses aqui, a votação no Senado é conhecida como votação bicameral. O que significa isso, pessoal? Né, quem está ouvindo a gente aqui agora. Significa que todo projeto de lei, a legislação quando é iniciada no Senado, ou pela Câmara ou pelo Senado Federal, né, no Congresso, ela tem que passar pelas duas casas. Por isso que ela foi aprovada no Senado e agora vai ser remetida à Câmara dos Deputados. E lá vai ter que submeter uma nova votação. Caso aconteça algum tipo de emenda, alguma coisa, vamos corrigir, volta para o Senado para eles poderem de novo realizar uma nova votação.
e assim sucessivamente conforme o pleito ali, né, na caminhada legislativa para aprovação de uma legislação pelo nosso Congresso Nacional. Então, por isso que o Senado já aprovou, mas ainda vai para a nossa Câmara dos Deputados para poder seguir de novo ali um novo trâmite de aprovação. E o que esse PL traz para a gente, né, até para apoiar o próprio Marco Civil, não para atualizá-lo, mas ele diz o seguinte, ele vai trazer assim, vai estabelecer normas para a gente de liberdade, né, dentro da esfera do âmbito digital, mas também em relação à responsabilidade e à transparência na internet. O que significa isso? Significa o seguinte, olha, eu posso fazer o que quiser? Posso, mas da forma legal, da forma legítima. Porque se eu infringir algum direito de algum cidadão, eu posso ser responsabilizado. E detalhe, aqui a gente está falando, né, na votação que a gente vai comentar daqui a pouquinho, lá no STF, de responsabilidade civil. Só que nesse caso aqui, a gente está falando também de responsabilidade criminal, na área criminal. Dependendo da sua atitude, da sua ação na internet, você pode cometer, sim, um crime e pode ser responsabilizado. E a questão da transparência, em relação à transparência, é o seguinte, olha, quando eu coloco uma aplicação, né, principalmente quando eu uso algoritmos de inteligência artificial, eu tenho que informar o que é feito, como que é feito, o porquê que é feito. É essa transparência, eu não posso ser pego de surpresa, né? Eu não posso ter surpresas num tratamento de dados, por exemplo, que você captura dentro de um site, dentro de um formulário, e depois falar assim, não, porque era assim, você não me perguntou. Não, é obrigação de forma ativa daquele que faz a atividade demonstrar a qualidade do seu serviço ou do seu produto. E aí sim, total transparência para aquilo que eu vou estar fazendo. Não para a pessoa que é leiga, que usa a internet e vai lá simplesmente acessar uma rede social, coloca seus dados e não sabem para que aqueles dados estão sendo coletados. Então esse é um dos motivos também desse PL aí. E a questão também, como você comentou, a questão da parte da saúde, o que as pessoas falam, né, na internet, isso sim pode ter uma repercussão jurídica ali, pode ter um reflexo jurídico, porque muita gente se veste, né, ou se traveste da roupa da impunidade, ou de achar que está anônimo, que nunca vai ser pego, usa a internet como arma, né, de ataque, de desinformação, de desqualificar uma informação ou deturpar uma informação de qualidade com fonte segura. E isso prejudica não só aquele que ouve, mas também políticas públicas, né, a questão da educação, o letramento digital fica totalmente impactado. Então, por isso que a gente fala que duas coisas são importantes hoje na questão da internet, né, e é uma das minhas missões hoje como advogado e consultor em privacidade, que é o seguinte, eu acho que a educação digital, ela deve estar nas escolas hoje e nas empresas, mas também observando a qualidade do comportamento digital. Porque não adianta você trabalhar com a pessoa hoje e passar para ela ali, né, através de políticas, governanças, normas, referências, resoluções, do que deve ser feito como o comportamento esperado que a gente espera, se a gente está falando de pessoas, né? Enquanto ela não entender, não impactar, não se engajar, não realmente entender que é importante o seu comportamento de forma ética e responsável no ambiente digital, a gente compromete, né? Um dos pontos que a gente vai comentar mais lá na frente, né, que você acabou de comentar aí também, Cláudio, que é bem interessante, é a questão teve um ataque agora, não sei quantos milhões e tal, e a gente investe, né, as empresas investem não sei quantos milhões na segurança digital, na segurança da informação. Só que a gente esquece que a gente está falando de pessoas, né? Às vezes, um treinamento, uma capacitação, uma conscientização, né, chamar essas pessoas para demonstrar para ela a importância de um projeto de segurança, o porquê daquilo está ali, é mais, vamos dizer assim, mais eficiente, mais eficaz na garantia dessa proteção. Mas nós vamos falar disso daqui a pouquinho aí. E tudo isso tem a ver com o nosso bate-papo aqui. Então, ó, a gente falou aqui sobre a questão do Marco Civil, qual a sua importância, mas eu queria destacar, Cláudio, o seguinte, nesse contexto geral, vou bater uma aguinha aqui, no dia 26 de junho, né, nós tivemos aí pelo STF, né, uma votação aí acalorada que já veio se estendendo durante uns anos aí, 2, 3 anos, né, sobre essa questão da responsabilidade dos provedores de internet,
né? Aqui a gente está falando de responsabilidade civil, né? Até porque são empresas não tem como ali a gente personalizar ali em relação ao comportamento, né? Existem outros crimes que a gente pode aplicar à empresa, mas tem que ter o seu representante, mas não é o caso aqui, né, específico desse tipo de votação que teve. Então eu te digo o seguinte, que no cenário jurídico, por exemplo, brasileiro, o STF, né, nosso Supremo Tribunal Federal, ele proferiu uma decisão histórica, né, no dia 26/6. Que decisão foi essa? Foi sobre a constitucionalidade do artigo 19, né, do próprio Marco Civil da Internet. Por quê? Vou só fazer um parênteses aqui. Quando o STF ele se depara com certos tipos de conflitos, né, e de coisas que são levadas ao judiciário, e ele busca a legislação para poder interpretar, e não vê algo que está aclarando aquela decisão dele, porque os juízes, né, o STF, eles são juízes. Eles precisam de informações para tomar a decisão. Eles não tiram da cabeça simplesmente porque acham que é isso ou aquilo, que é preto ou que é branco. Não, né? Cabe também o próprio advogado, né, da área criminal, da área civil, levar inovação para construir o direito. É o advogado que constrói o direito. E sem o advogado não há justiça. Né? O próprio artigo lá, 133, por exemplo, só fazendo outro parênteses, o advogado, a profissão da advocacia, advogado ou advogada, é a única profissão que está na Constituição Federal, tirando as profissões já de governo, as profissões da área pública. Então é a única profissão privada que está ali. Então, se nós como advogados, não trouxermos essas inovações, né, não trouxermos essas provocações para o judiciário, eles vão ficar realmente inertes, porque eles não conhecem ali. Eles não têm tempo para poder buscar, se debruçar sobre essa matéria. Então, o que o STF fez? Ele, olha, devido às divergências de entendimento nos tribunais, né, regionais, né, nos estados, municípios, enfim, dos juízes de forma geral. Então eu vou falar o seguinte, olha, para poder tentar pacificar um pouco esse dou o direito para um e nego para outro, então eu vou gerar um entendimento. E é isso que diz esse entendimento no dia 26/6 de 2025 agora. Né? Então ele vai estabelecer ali, ele vai deliberar sobre a grande relevância uma grande relevância, né, decisão para o direito digital e também para o direito civil brasileiro. Eles, com essa questão da inconstitucionalidade de forma parcial, né, e progressiva do referido artigo lá do artigo 19, ele vai redefinir as responsabilidades dos provedores de internet. Por quê? A gente vai comentar depois, no desbruçar, falava assim, olha, antes eu precisava, por exemplo, de uma simples notificação. Hoje não é somente assim. Hoje o STF diz o seguinte, olha, conforme vem aumentando o uso inadequado, crimes vêm surgindo, então não basta mais vai ter que ter uma ordem agora realmente judicial. Por um lado é bom, por outro não. Né? Em conversas até com amigos da área jurídica, a gente fala o seguinte, cara, antes eu tinha, por exemplo, uma facilidade de eu apenas notificar de forma administrativa um provedor de internet e eu tinha todas as ferramentas de ampla defesa comigo ali de forma administrativa. O que seria isso? Eu poderia dizer para ele, ó, tem essas provas e tal, e aí tentar negociar com eles e resolver. Agora não. Se caso for necessário, salvo algumas coisas que a gente vai comentar daqui a pouco, algumas exceções, eu consigo fazer dessa forma. Mas agora a ideia é ordem judicial. Então, com ordem judicial, eu vou forçar o provedor a fazer isso. Então, existe aqueles que são contra e aqueles que são a favor. Só que sempre naquela medida da razoabilidade ali, vamos tentar, isso é razoável, não é? Então, às vezes, uma conversa, uma mediação de conflitos, sem judicializar, dá para também resolver, mas basta querer também a boa vontade de ambas as partes. Se não tiver, agora a regra é a judicialização, que não era antes. Mas nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, Cláudio. Sim, vamos lá. Vamos começar a debulhar isso aí. Ó, só para falar sobre o caso, esclarecer aqui, pontuar sobre o caso que eu citei, de um desvio, você falou, foi fundamental. Tem todo um sistema de cibersegurança. Não estou lembrado agora o nome de uma dessas grandes, mega cibersegurança na Inglaterra, sofreu uma pane aí, foi uma loucura agora recentemente, mas esse caso que aconteceu aqui, você foi muito feliz em citar. Por trás disso tudo tem um ser humano, e que foi exatamente o que aconteceu. Vários seres humanos, inclusive um funcionário da empresa, tirou lá um firewall,
Tipo assim, desligou um pouquinho o alarme para o camarada entrar. A CIM, uma prestadora de serviço que atende diversas instituições financeiras, bancos grandes aí do país, confirmou nesta terça-feira 2 que hackers conseguiram roubar cifras de contas da companhia. O valor exato está sendo até levantado. Próximo a 1 bilhão, né? Mas fala-se em R$1 bilhão. E lá na frente, aí sim, em suma, o que ocorreu foram que hackers invadiram o sistema da companhia usando credenciais válidas e exploraram uma vulnerabilidade do sistema de comunicação entre a CIM e o sistema de pagamentos brasileiros. Então, quer dizer, mas teve um camaradazinho que desligou lá como eu disse aqui, figurativamente falando, o alarme. Cara, pra gente entender aqui e começar a você explicar pra gente, acho que caso por caso. Eu vou lá nas redes vou num grupo de WhatsApp, de aplicativo. Aqui no Brasil é muito WhatsApp, aí pra fora tem outros que são bem mais o Telegram, por exemplo, nos Estados Unidos dominam. Mas vamos lá, eu vou lá e espalho uma mensagem ali de ódio. Uma minoria, raça, etnia, aquela coisa. E dali, o Beto, que é meu companheiro aqui, já copia para o grupo dele, já joga para o grupo da família e aquilo viraliza. Como que essa nova regulamentação aí aprovada pelo STF pune essas pessoas? Porque eu sou, no caso, considerado um criminoso, mas quem espalhou também que é outro grande problema. Não, mas não fui eu que criei, eu só espalhei. Quer dizer, isso vai ramificando aqui que dá uma semana de programa. Mas e aí o que esse PL quer? Atingir primeiro a plataforma para que ela exclua esse tipo de mensagem, e isso é possível, e aí sim é um outro desdobramento, até para descobrir quem gerou aquela publicação. Mas em que ponto a gente está, na sua concepção, para começar a punir essas pessoas, independente das plataformas? Bacana. Primeiro de tudo, né, já tinha a responsabilidade, né, até para donos, né, de grupos de WhatsApp que não tivesse lá aquela descrição da regra de conduta esperada ali dentro, né, até para evitar certos tipos de problemas jurídicos. Esse era um ponto. E quem compartilha ainda mais informações, se for pejorativo, se for um caso de crime, ou pode levar ao entendimento de um ilícito, também poderia ser responsabilizado. A gente tem que entender o seguinte, né? Até então, o regime que era vigente ali, né, no código no artigo 19 do código do Marco Civil da Internet, a gente chama de Judicial Notice and Takedown. Né? O que significa isso? Para a maioria dos conteúdos, conforme o artigo 19, né, isso significava que o provedor ele só seria responsabilizado por conteúdos ilícitos de terceiro se os removesse após uma ordem judicial específica. Esse é o primeiro ponto. A exceção a essa regra do artigo 21, que tratava de nudez privada, né, não consentida, então, ou seja, não precisava, era automático, eu teria que fazer de pronto. Se eu, provedor, olhasse aquilo ali, como é o caso de grupos, às vezes, né, alguém espalhar figurinhas, vídeos, por exemplo, alguma coisa ali, né, através do WhatsApp, que o provedor ali é a Meta, né, para quem não sabe, o WhatsApp, o Instagram e o Facebook pertencem à mesma instituição, que é a Meta. Então, nesse caso, quando eu comparo agora, antes eu tinha que ter uma ordem judicial para pedir, olha, estão circulando um vídeo no grupo aqui, né, que botaram aqui, igual você falou, o Cláudio aqui, o fulano compartilhou. Hoje, esse tipo de vídeo, né, já era assim, mas só que agora intensificou um pouco mais. A própria empresa, no caso a Meta, através do Instagram, ela tem que ter mecanismos para não cometer a famosa falha institucional que a gente fala, para identificar esse tipo de comportamento, tipo de vídeo, através de algoritmos. Né? Com o IA você consegue fazer isso, mas nós sabemos que investimento custa caro, mas eles têm condições para isso. Né? Às vezes não fazem. Então esse é um dos problemas hoje em relação a você trabalhar de forma ativa, né,
do que para que você não seja provocado, no caso que eu não tenha que mandar de novo lá uma notificação até uma ordem judicial para a Meta, para poder tirar e ela remover esse conteúdo. Essa é uma exceção. Só que ela não exige mais agora apenas uma ação, né, uma notificação extrajudicial. Com esse novo entendimento pelo STF, lembrando que não é lei, é um entendimento doutrinário, um entendimento da Corte Superior. Ela diz o seguinte: olha, hoje eu não preciso mais de uma ordem judicial, basta ter uma exigência hoje de uma notificação extrajudicial nesse tipo de caso. Mas para os demais tem que haver agora a ordem judicial. Então, por exemplo, outra exceção, direitos autorais, por exemplo, também segue também um tipo de regime específico, também tem uma lei específica para isso, né? A gente tem que observar esses detalhes. Então é o seguinte, a nova decisão do STF, ela cria um viés de exigência, ou seja, cria níveis, né, de responsabilização nesse sentido. Então, para quê? Para remoção de conteúdo. Então eu não posso fazer uma remoção de conteúdo para um determinado caso que seja igual a outro que é mais grave. Então exige-se ali uma ponderação para entender qual é esse nível de exigência, o nível de responsabilização, até onde cabe uma responsabilização de tal nível para determinada pessoa, seja ela física ou seja ela jurídica. Porque vale lembrar que, além dos provedores, pessoas físicas também poderão ser agora também, né, já podiam, mas agora de uma forma um pouco mais apertada, mais acirrada, serem responsabilizados. Então, ó, o regime hoje por remoção de ordem judicial do artigo 19, ele continua aplicável para provedores de serviços de e-mail, de aplicações com reuniões fechadas por vídeo por voz, né, de serviços de mensagem instantânea. Neste último caso, por exemplo, a restrição se aplica apenas às comunicações interpessoais. Olha que interessante. Excluindo, por exemplo, publicidade dentro dos aplicativos. Crimes contra a honra também permanecem sob a égide agora do artigo 19, ou seja, os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, eu também posso aplicar o artigo 19. Não olho mais só para o Código Penal, olha como é que ele endurece agora a conduta inadequada da pessoa no ambiente digital. Eu acho isso magnífico. Por quê? Porque aquele que não faz nada errado não tem que se preocupar com isso. Se eu tenho uma conduta ilibada, uma conduta moral, uma conduta ética com aqueles que também utilizam a internet, utilizam a rede social, eu não tenho que me preocupar com tudo aqui. Isso aqui é para quem comete atos ilícitos. Quem tem um comportamento inadequado. Quem, por exemplo, se utiliza de informações falsas para passar em comportamentos que não existem. Ou manipular pessoas. Então, se eu não pratico nada disso, isso aqui não vai ferir minha vida, não vai interferir em nada. Então, quando a gente fala em endurecer a legislação, não é para a população, é para aqueles que a utilizam de forma inadequada, né? Então, nesse sentido, né, ele permite, através também da remoção por ordem judicial, como a gente falou, mas ele gera automaticamente responsabilidade civil. Isso que é bacana. Por quê? Para quem está ouvindo a gente agora aqui, Cláudio, vamos deixar bem claro, isso, a intenção aqui nossa é desmistificar isso daqui e esclarecer a sociedade. Quando a gente fala que gera responsabilidade civil automaticamente, é o seguinte, não é que você é só punido hoje para você ser bloqueado na rede social, sua rede social ser retirada do ar o conteúdo. Você vai ser responsabilizado para pagar e restituir valores monetários. Você vai agora, quando a gente fala em responsabilidade civil automaticamente, você agora vai pagar uma indenização. Não é só tirar agora o conteúdo, porque antes se tirar tudo bem, coloca o outro depois. Só que agora é o seguinte, olha, meu querido, seguinte, não é só tirar mais não, vai pagar agora. Se você feriu a integridade de um ser humano, de uma pessoa, e ela também tem direitos assim como você tem, vamos calcular isso aqui, porque você tem que pagar a indenização para ela. E aquele negócio, aquele velho ditado, né, quando não fere no bolso, a pessoa acha que nunca vai valer nada, acha que é uma lei morta. Você não pode fazer mais. Tudo bem, não vou fazer mais. Eu criei outro perfil, continuo fazendo de novo. Não estou nem aí. Agora, se for aprovado, detalhe, só para a gente poder acrescentar aqui, por que a gente consegue responsabilizar uma pessoa? Porque existem meios de rastreamento na internet. Eu trabalho com investigação digital, trabalho nessa parte de forense computacional, que é a perícia forense. Como que a gente faz? A gente notifica o provedor para saber quem é o dono daquela conta. Onde que foi, a hora que foi, quando conectou, como conectou. E assim vai fazendo uma cadeia de rastreabilidade que, de posse dessas informações, a gente pode depois promover uma ação judicial. E é por isso que a gente consegue achar. Ninguém fica ali sem achar. Por exemplo, às vezes é difícil de você
personalizar o agente, mas eu consigo achar da onde partiu aquele ataque. E aí, dependendo da situação, a gente pode responsabilizar de forma civil também aquele que não protegeu a sua rede Wi-Fi, por exemplo, não deixou senha padrão, um estabelecimento comercial. E aí entram várias legislações, que quando a gente fala em legislação no ambiente jurídico, é um arcabouço como um todo. É igual quando a gente fala de LGPD, o pessoal fala, não é só LGPD, a gente pode colocar outras leis, não é só a lei do fake news que vai entrar daqui a pouco no projeto de lei, tem outras legislações, não é só a marca civil da internet, existe um arcabouço jurídico no qual, dependendo do movimento da sua prática ali antijurídica, nós podemos invocar códigos e leis aí especiais para poder tratar do seu caso, que é o caso referente à questão do uso de grupo de WhatsApp ou do uso do grupo de Telegram, que se você realmente tiver uma conduta ali que não seja adequada, você vai poder ser responsabilizado, assim também como os provedores daquelas aplicações de forma mais rígida. É isso que o STF hoje entende. Você quer saber essa coisa de censura? Eu não cheguei a pegar, eu comecei em 91, né, no rádio, mas eu trabalho há 34 anos em rádio. Já fui processado, já ganhei, já perdi, já tem, mas a censura é exatamente a partir de quando eu falo aqui e não tem como comprovar e não tem como me justificar, pronto, já está resolvido o problema. E aí entram esses dissidentes aí, sei lá, nessa busca por tal de liberdade de imprensa, de expressão, que é um termo legal, né? Não, porque está cortando a minha expressão, tá bloqueando o meu direito de me expressar. Mas se expressar de que forma, de que jeito? Né? E aí vem esses defensores da liberdade, como por exemplo o antigo Twitter, que virou o X, tem o Wikipédia, que é também uma rede de informação que é regulada, olha a situação, Tiago, ela é regulada pelos usuários. Os usuários fazem ali o filtro, né? O filtro, não é censura que eu quero dizer, é o filtro, fazem as denúncias, caso haja, né, alguma informação errada ou alguma publicação errada. O X fez a mesma coisa, tirou todo o seu sistema de regulação, de algoritmo, reguladores, aquela coisa toda, e passou os próprios usuários a deixarem ali as suas opiniões sobre o que é fake, o que não é. Cara, nesses tempos tão complicados que vivemos, ainda vem aí, nós vamos falar lá no final, a inteligência artificial, acho muito, muito, muito arriscado não ter um freio, uma regulamentação sobre isso. Agora, importante que se diga o seguinte, e aí você complementa, eu posso publicar o que eu quero. Ou as plataformas já vão vedar a minha publicação imediatamente? Como é que é esse gancho aí? Perfeito. Cláudio, agora eu não sei se você foi cirúrgico ou Dr. Ray, né? Dessa forma que você colocou aí. Porque é exatamente isso, né? O que se pede hoje, né? Vamos contextualizar aqui para a gente pra entender melhor, para passar para o pessoal que está ouvindo a gente, né, nesse bate-papo tão gostoso aqui, e que realmente a informação seja válida aí, né, para quem está capturando com a gente. Então, olha só. Eu gosto de usar o seguinte, a grande novidade, né, ela vai residir, né, a grande novidade desse voto do STF, né, ela reside na introdução de um dever de cuidado, né, para quem? Para os provedores de internet, ponto, esse é o primeiro ponto. Mas de quê? Remoção independente de notificação. Nesse sentido, ou seja, se a empresa ela aplicar medidas de controle, mecanismos de controle ali, né, nas suas redes sociais, que existe essa possibilidade, tem como fazer, né? Não é uma coisa que assim, nossa, eu vou ter que estudar, fazer uma pesquisa acadêmica, enfim, contratar pesquisadores de doutorado, PhD, não é isso. Dá para se fazer, o negócio é força de vontade, é querer fazer. Até porque a gente sabe que isso aí pode atrapalhar, entre aspas, um pouco dos negócios, né? Porque redes sociais hoje é um mecanismo de negócio. Então esse é o grande impasse hoje.
né? Se eu vou estar freando a inovação ou se eu vou trazer inovação, a transformação digital de uma forma segura, de uma forma equânime, né? Sine qua non, vamos dizer assim, que eu não prejudique ninguém, mas traga para eles, né, uma qualidade que, cara, pode utilizar os meus serviços, que se tiver algo que vai te prejudicar, eu estou atento. Esse é o dever de cuidado que a gente espera hoje. Então, diz o seguinte, assim, é uma responsabilização proativa da plataforma, né? Isso ocorre em duas situações. Por exemplo, presunção de responsabilidade para anúncios e impulsionamentos pagos, esse é um ponto, né? Porque as empresas hoje, né, e os golpistas impulsionam e as empresas ganham dinheiro com esse impulsionamento. Então, se eu ganho, eu posso pagar. Esse é o primeiro ponto, né? Então, essa é uma das grandes discussões, porque os impulsionados, eles têm um alcance maior. Então, se o crime poderia ser local, ele passa agora a ser regional, nacional ou até mesmo internacional, dependendo do impulsionamento que eu coloco ali dentro ali. Então é esse tipo de dever de cuidado proativo. Eu tenho que estar sempre olhando ali para aquele conteúdo, porque eu, como dono da plataforma, eu tenho meios de chegar ali e analisar. Nós sabemos que existe algum tipo de... Eu vou dar um exemplo prático do próprio Facebook, que é um absurdo quando fala que não pode. Quando você entra naqueles grupos privados, quando você manda uma notificação, o que acontece ali? Fala assim, olha, vai ser aprovado pelo moderador. Então como que não tem? Não é verdade? Então, assim, fica um contrário senso. Você fala que não tem como, não dá, mas hoje já tem a moderação. Só que ali, como você falou, ele está jogando a responsabilidade para a pessoa física. Para eu que sou o dono daquela conta, o dono daquele grupo. Né? Igual a questão do X, como você falou. O X tirou todos os controles e colocou lá para os seus usuários. Nesse caso, eu como empresa, eu como Meta, né, por exemplo, eu consigo fazer esse tipo de trabalho ali e dar qualidade. Só que pode ser que eles estão visando a questão somente da lucratividade, mas não na segurança dos seus usuários da sua plataforma. Esse é um ponto. Então, essa presunção de responsabilidade para anúncios, né, e posicionamentos pagos, para redes artificiais de distribuições, como chatbots, né, os robôs que nós temos na internet lá de forma automática, desde que envolvam ilícitos, né, ou seja, condutas inadequadas que podem gerar crimes, né, ilícitos criminais. Esses provedores, né, eles podem se eximir também dessa responsabilidade, se comprovar essa exigência da remoção. Ou seja, eu viro assim, Cláudio, a rádio hoje ela vai ser responsabilizada porque colocou tal tipo de conteúdo no ar. Aí você fala, não, calma aí, eu olhei para isso daqui, fiz um trabalho aqui de due diligence aqui, olhando para o que tem dentro desse processo aqui, identifiquei os riscos e tomei devidas medidas. Agora, daqui para frente, quem compartilhou de forma errada, tirou do contexto, não sou eu que posso ser responsabilizado. Então, dessa forma, quando você comprova que você tomou medidas e tomou ações de forma proativa, teve esse dever de cuidado, você consegue se afastar dessa responsabilização. Do contrário, você vai poder ser responsabilizado de forma civil e, a depender da forma da conduta tomada, de forma criminal. Perfeito, perfeito. Hoje, só para a gente fechar pelo menos esse bloco agora, hoje isso já foi aprovado, já existe essa regulação, independente da Câmara dos Deputados, independente do Congresso. Como é que está essa parte jurídica desse caso? Hoje, independente dessa situação em relação à questão do Congresso lá, né, porque não temos lei ainda. Existe uma premissa no judiciário, né, no arcabouço jurídico, é o seguinte, ninguém pode ser punido se não haja lei em contrário, né? Ninguém pode ser punido se não existe uma lei. Por exemplo, se eu falar para você que você não pode vir amanhã de amarelo, você vai se você quiser. Não tem nenhuma regra, não tem uma norma. Nesse caso, como é um projeto de lei, isso é bom deixar bem claro isso, tá? Porque muita gente confunde e me pergunta exatamente isso daí, Cláudio, foi muito bom essa pergunta. Você tem um projeto, ou então até às vezes coloca como referência em trabalho. Vou colocar referência aqui, um projeto de lei da PL 2030. Cara, se não é lei, não existe, ele não nasceu ainda. É igual uma criança na barriga da mãe. Não existe direitos para ele ainda, só a partir do nascimento. Né? Ou seja, de tornar isso aqui uma lei, um projeto de virar lei realmente, que aí sim, ela passa a ter e produzir efeitos jurídicos. Esse é o primeiro ponto. Por quê? O que a gente está falando aqui, né?
essa circulação massiva de conteúdos ilícitos, graves, como atos antidemocráticos, terrorismo, incitação ao suicídio, discriminação de crimes contra mulheres ou pessoas vulneráveis, pornografia infantil, tráfico de pessoas, enfim. Nestes casos, por exemplo, a responsabilidade é gerada pela falta da falha sistêmica. O que significa isso? Quando os provedores não adotam as medidas preventivas, aquele dever de cuidado. Então, ainda não tendo PL, não tendo sido ainda criada uma lei que vai alterar o Código Civil, mas de forma proativa e de forma ética, os provedores têm condição de fazê-la. Então, não é aquele velho detalhe. Você podia... mas eu não fiz que não tem uma lei. Mas, cara, você quer trabalhar de forma ética, né, de forma ali íntegra, porque aquela questão, né, o honesto se corrompe, o íntegro não. Então, se você sabe que aquilo ali é errado, eu não posso fazer errado e justificar a conduta do outro também agir de forma errada. Mas se você bota toda hora na internet, isso aqui é errado, isso aqui é errado, isso aqui é errado, aí depois você pratica o ato e justifica no erro dos outros, então você é igual a ele. Né? Não tem esse dever de cuidado, olha somente para os lucros e esquece da segurança, porque os dados pessoais hoje trafegados, ou a integridade das pessoas no ambiente de internet é precioso, deve ser protegido. E se não tiver ações dessa forma, né, enquanto não tivermos leis, porque o país nosso é soberano, igual essa questão, entrando rapidinho, né, na questão da taxação que está tendo agora em relação aos Estados Unidos, querendo se meter, né, no ambiente jurídico brasileiro, a gente tem que entender o seguinte, gente, não existe isso. Se existe uma lei, tem que ser cumprida. Por quê? Só existe lei porque o cumprimento, a prática reiterada daquele ato, ele vamos dizer assim, ele fere algum direito de alguma pessoa. Se não tivesse esse ato, vamos dizer assim, antimoral, né, amoral ou antiético, não haveria por que ter uma lei. A legislação é exatamente o seguinte, olha, de tanto fazer errado isso aqui, então agora tem uma legislação para você cumprir e fazer o correto. Era para ter feito antes, mas como agora você não quer parar de praticar, vamos dizer assim, da forma errada, então eu vou criar uma legislação para poder te parar, te frear. É isso que a gente precisa hoje, nessa costura que a gente fala, na atualização das leis, porque a legislação ela tem que acompanhar a evolução da sociedade, Cláudio. Rapaz, eu não sei por que tanta... Claro que a gente sabe por que tanta complicação. O que você falou mais cedo, tem vários motivos, entre eles, grana. Talvez o principal. Não é nem essa questão do ódio em si só, né? É grana, muito dinheiro envolvido nessas redes sociais, nessas plataformas. Então, né, tudo o que permeia tudo isso aí é o dinheiro. E aí você vai encontrar uma forma, porque na verdade o que ocorre é assim, você escrevendo ou falando ali nas redes sociais, você falaria para aquela pessoa presencial? Cara, assim, eu acho que é o que eu falei no início, né? A pessoa ali, ela acha que ela tá anônima, né? E ela se traveste ali da questão do anônimo e da sensação falsa da impunidade. Perfeito. É um tema que não dá para discutir em um programa, muito menos em um bloco de um programa. Isso dá eu falo sempre aqui, sabe, o Thiago? A gente faz aqui tem que fazer e criar aqui uma série tipo Netflix, episódio 1, capítulo e vai por aí afora. Temporada 1, episódio tal e vai por aí fora. Pra você ter ideia, tem aqui uma pergunta do professor, pra gente agora eu prometo que vai fechar. Ele estava falando que mais cedo, o professor Luiz Carlos Duarte, ele diz que você falava lá no começo sobre educação digital, né? E aí ele pergunta, ele é professor da Rede Municipal de Campos, e ele pergunta aqui, o que o senhor quer dizer com educação digital? Perfeito. Como é que é o nome dele, Cláudio? Luiz Carlos Duarte, professor Luiz Carlos Duarte. Luiz Carlos Duarte? Duarte. Professor, é o seguinte, quando a gente fala em educação digital, ensinar as pessoas, independente da idade, sexo, gênero ou condição, né, financeira, de como utilizar ferramentas de tecnologia de forma responsável. Simplesmente traduzindo nisso. Né? Aprender a utilizar redes sociais, a própria inteligência artificial, de uma forma ética e responsável. Por quê? As tecnologias hoje, elas impulsionam as nossas atividades, como eu falei mais cedo, pessoais,
profissionais, sociais, e utilizar de forma correta, entendendo que não é por causa que eu estou utilizando uma rede social ali, que eu estou atrás de uma câmera, como agora, por exemplo, nessa entrevista aqui, que eu posso falar ou fazer o que eu quiser, achando que eu não vou ser responsabilizado. Então, quando fala assim, professor, pega os seus alunos, por exemplo, e fala para eles o seguinte: pessoal, você, como o Claudio colocou, você falaria esse tipo de coisa que não é de bom grado para sua mãe, para o seu pai, para o seu coleguinha, para quem quer que seja, pessoalmente? Então, por que você vai falar isso na rede social? Vou lá e vou xingar o coleguinha na rede social dele lá. Vou colocar uma foto pejorativa, vou publicar alguma coisa. Porque isso pode ter consequências. Então, essa educação digital, quando a gente fala em educação, a gente fala em comportamento como reflexo. Então, quando eu permito esse letramento digital, explicar o que é o ambiente digital, e que ele não é terra sem lei, e pelo contrário, ela é uma terra perigosa se os pais, por exemplo, não tiverem uma diligência e responsabilidade de acompanhar o uso da internet, por exemplo, dos seus filhos menores de idade, isso é um risco até a própria vida do seu filho. Então, por isso que a gente fala, a educação não é só para crianças e adolescentes, para pessoas adultas também, independente da sua idade. Todo mundo, mesmo que não nasça, né, como nato digital, como o Cláudio bem colocou aqui, né, nos anos 2000 para cá, mas eu acredito que com essa transformação digital, como já aconteceu, né, do papel para a datilografia, depois do começo do computador, hoje com a internet, com a questão da inteligência artificial, eu acho que todo mundo tem capacidade de aprendizado. E quando você tem acesso à informação, você tem o poder de se dizer o seguinte: olha, eu posso fazer isso ou não posso fazer aquilo. Quando eu não tenho a orientação, as devidas informações, a educação digital ela fica falha. E aí eu utilizo a ferramenta de forma inadequada. E aí, por isso, eu posso ser responsabilizado. É nesse sentido, Cláudio. Perfeito, perfeito. São 8h06. Eu preciso fazer um intervalo, Tiago. E a gente, naturalmente, vai virar um pouco a chave aí e falar dessa lei de proteção, lei geral de proteção de dados, que é, na verdade, uma corrida global aí. O mundo inteiro vive buscando alternativas de proteção, enquanto que você vai ali na farmácia, tem que dar o seu CPF. E aí, amigo, já era, foi embora o boi com a corda. Quem protege os nossos dados? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Você vai detalhar isso aí pra gente e o que eu posso fazer com as farmácias que estão pegando meu CPF. Quer dizer, você pode não dar o seu CPF, mas automaticamente perde o desconto, que não é um desconto É desconto fake. É um fake, aquilo ali é surreal, é completamente... E aí você fica de... Como que você vai comprar se fosse um produto e tal, você até... sei lá, mas você quase sempre compra vários. E aí, né? Você numa compra de R$100 ganha R$60. Né? Entendeu? Um negócio muito doido, cara, muito complicado. Mas vamos lá, é complicado para mim e para você não. Daqui a pouco você explica isso pra gente melhor. São 8h08. A gente segue aqui com o Folha no Ar, rápida pausa aqui, só pra gente voltar agora e virar a chave desse tema de hoje, com o Tiago Portugal, advogado, conversando com a gente aqui nesta manhã, abrindo aí mais uma semana do Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, com o apoio do Sicoob Fluminense. Conheça o consórcio do Sicoob Fluminense e realize seu sonho. Olha, tem uma dica da Nauta XP agora para você investir o seu dinheiro também no lugar certo, na hora certa, com maior rentabilidade e segurança total. Confira aí e a gente volta a seguir.